Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula inicial de neuro, compartilhar a tela para vocês. É uma aula bem inicial, tá? Bem introdutória. Em aulas posteriores eu vou falar do impulso nervoso e tal, certinho. Essa aula é para falar das células que constituem o tecido nervoso, tá? Então, o que acontece? O tecido nervoso ele vai ser formado por dois tipos de células. Primeiro é o neurônio e a segunda são as células da neuróglia. O termo células da neuróglia diz respeito a várias célulazinhas que a gente tem no nosso tecido nervoso, cada uma com uma função, tá? E a gente chama essas células coletivamente de células da neuróglia. Então, primeiro, vamos falar do neurônio, tá? O que é um neurônio? O neurônio ele vai ser uma célula excitável responsável por geração, recepção e envio do impulso nervoso. O que é uma célula excitável, galera? A célula excitável é qualquer célula que vai receber um estímulo, tá? Esse estímulo pode ser mecânico, elétrico ou químico. E essa célula excitável, ela recebe o estímulo e transforma esse estímulo em uma alteração de seu potencial de membrana. O que eu quero falar quando eu falo de potencial de membrana? A célula, ela tem uma diferença de cargas, ó, entre o exterior da célula, que é mais positivo, e o interior da célula, que é mais negativo, como vocês podem ver nessa figurinha aqui. Essa diferença de cargas entre o exterior da membrana celular e o interior da membrana celular é uma diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico natural da célula é chamada de potencial de membrana de repouso, tá? Essa diferença de potencial normal que existe na célula em repouso. E quando a gente fala em geração de um potencial de membrana a partir de um estímulo, que é o que acontece nas células excitáveis, eu estou falando que esse potencial de membrana normal deles, ele vai mudar. Ele vai ter uma alteração do potencial de membrana. Então, ou essa diferença de positivo e negativo vai ficar maior ainda, que é o caso de hiperpolarização, distancia ainda mais esse potencial elétrico, ou seja, o interior fica ainda mais negativo em relação ao exterior, ou, ao invés de ter essa hiperpolarização, você vai ter uma despolarização, que é a inversão desse meu potencial elétrico, ou seja, o interior, durante a despolarização, fica mais positivo e o exterior fica mais negativo, tá? Então, quando eu falo de potencial de membrana, eu estou falando dessas coisas. Então, vamos lá. Neurônio. De novo, repetindo a definição para vocês fixarem. Células excitáveis responsáveis pela geração, recepção e envio do impulso nervoso. O neurônio ele é formado por três partes, gente. Dendrito, axônio e corpo celular, tá? Primeira parte do neurônio são os dendritos. Aqui nessa figurinha do neurônio, ó, eu consigo ver meu neurôniozinho. Aqui eu tenho o corpo celular, o axônio e os dendritos. São esses prolongamentos aqui, tá? E o que são esses dendritos? Eles são prolongamentos especializados na recepção de estímulos e transformação desses estímulos em potenciais graduados. Então, de novo, o que é um dendrito? Um dendrito é um prolongamento especializado em captar estímulo, receber estímulo e transformar esse estímulo em um potencial graduado. O que é esse potencial graduado? Potencial graduado é simplesmente essa hiperpolarização ou despolarização da membrana. E esse potencial, essa hiperpolarização ou despolarização, ela vai ocorrer no meu dendrito durante apenas um pedacinho do meu dendrito, tá? E ela vai perdendo força na medida que ela vai se propagando ali por aquela região do meu dendrito. Isso é um potencial graduado, tá? Essa alteraçãozinha no potencial de membrana que vai ocorrer em resposta a um estímulo no dendrito, tá? O potencial graduado, que é esse potencialzinho hiperpolarizante ou despolarizante que vai se formar ali no dendrito, ele pode se formar também no corpo celular, tá? Ele é chamado de potencial graduado porque ele tem uma graduação. Que graduação é essa? Quanto mais intenso o meu estímulo,
seja esse estímulo mecânico, físico ou químico, mais intenso é o meu potencial graduado, tá? Por isso que ele é graduado. Esse potencial graduado ele vai percorrer apenas uma pequena região da membrana plasmática daquele dendrito e daquele corpo celular, e ele vai perdendo força na medida que ele vai percorrendo a membrana plasmática. Tudo bem? Então, essa figurinha aqui do lado, entende-se que aqui é o terminal sináptico de um neurônio, ele está fazendo sinapse com esse neurônio aqui, ó. E essas coisinhas aqui, ó, a gente vai imaginar que são os dendritos. Olha lá. Olha os dendritos, que fofinhos. Então, o que está acontecendo aqui? Esses dendritos desse neurônio estão recebendo um estímulo que está vindo daqui, ó. No caso, um estímulo elétrico. Então, o dendrito ele está recebendo o estímulo, ó, e está transformando esse estímulo em um potencial graduado. Olha aqui, ó. Potencial graduado seria essa diferença aqui no potencial elétrico da membrana, ó. E você vê que ele vai perdendo força na medida que ele vai caminhando, ó. Ó, ele vai ficando cada vez menor, ó. Esse é maior, esse é menor e esse é menor ainda, tá? Isso é um potencial graduado. E essa estrutura que vai receber estímulo e transformar esse estímulo em um potencial graduado hiperpolarizante ou despolarizante é chamada de dendrito, tá? Aí, além dos dendritos, eu tenho o que mais? Tenho axônio e tenho corpo celular. Agora a gente vai para o corpo celular. O corpo celular é o centro trófico do meu neurônio, ou seja, é o corpinho do meu neurônio. E é lá onde você vai estar a membrana plasmática ao redor dele, ó. Aí você vai ter o citosol e você vai ter as estruturas que ficam dentro do citosol, tá? Então, é onde fica o citoplasma e o núcleo da minha célula neuronal. O citoplasma do neurônio também é chamado de pericário, ou seja, quando você ouvir a palavra pericário, ele está falando do citoplasma do neurônio, tá? O que a gente tem de importante no corpo celular? Muito ribossomo e muita mitocôndria. O corpo celular do neurônio ele tem muita mitocôndria e ele tem muito ribossomo. Esses ribossomos eles podem estar associados a retículo endoplasmático, formando ali uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, ou eles podem estar livres no citoplasma, ribossomos livres, ou eles podem estar formando grânulos de proteínas ribossomais. Esses grânulos de proteínas ribossomais são cromatofílicos, ou seja, eles se coram mais forte e se coram de roxinho, ó. Tá vendo essas regiões roxinhas? Essas regiões roxinhas que eu tô vendo aqui são esses grânulos de ribossomos. Porque tem tanto ribossomo que forma até grânulo de ribossomo. Esses grânulos de ribossomo são essas coisinhas roxas, ó, que você tá vendo no pericário do meu neurônio, ó. Tá vendo, ó? Grânulo de ribossomo, grânulo de ribossomo. E esses grânulos de ribossomos, eles são chamados histologicamente, quando você olha no microscópio, precisa dar um nome para aquele negócio que você está vendo, você vai chamar esses grânulos ribossômicos do corpo celular do neurônio de corpúsculo de início, tá? Então, os corpúsculos de início são grânulos de ribossomos, tá? Grânulos formados ali por proteínas ribossomais. Beleza. E agora a gente vai para a parte final do nosso axônio, que é o axônio. A gente vai para a parte final do nosso neurônio, que é o axônio, tá? Então, a gente falou dos dendritos, que vão receber o estímulo e transformar em potencial graduado. Temos o corpo celular, que é o centro trófico do neurônio, e agora a gente chega no axônio. O que é o axônio? Ele é um prolongamento único e especializado na geração, condução, né? Geração e condução do meu impulso nervoso. O que é um impulso nervoso, gente? Eu mostrei aqui para vocês o meu potencial graduado, que é essa despolarização ou despolarização ou hiperpolarização que ocorre em um trechinho do meu dendrito ou do meu corpo celular. Se eu tiver uma despolarização forte o suficiente para vir aqui, se formar no meu dendrito, no meu corpo celular e atingir a região inicial do axônio, que a gente chama de zona de gatilho, então eu vou ter a geração no meu axônio, tá? Que é o axônio, que você vai ter essa geração do meu impulso nervoso. O impulso nervoso é simplesmente a propagação
da alteração do potencial de membrana. Essa é a definição de impulso nervoso. Impulso nervoso é a propagação da alteração do potencial de membrana através de despolarização seguida por repolarização, tá? Então, esse impulso nervoso, ele vai ser gerado aonde? Ele vai ser gerado no meu axônio, tá? O meu axônio tem a função de gerar o impulso nervoso e transmitir o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso vai ser gerado nessa região axonal chamada zona de disparo, que também é chamada de cone axonal, porque eu tenho aqui como se fosse um conezinho imaginário, ó. Vup, vup, vup. Então, cone de implantação, ou cone axonal, ou zona de disparo, ou zona de gatilho. Tudo nome para a mesma coisa, tá, galera? E nessa região eu vou ter a geração do meu impulso nervoso que vai ser transmitido ao longo do axônio, tá? É isso. O axônio, em sua parte final, ele vai se ramificar. Ó, vem o axônio e na parte final dele ele se ramifica. E essas ramificações que ficam na parte final do axônio são chamadas de terminações axonais. As terminações axonais, elas possuem dilatações chamadas de botões sinápticos, em que estão armazenados vesículas cheias de neurotransmissores. Então, nessa figurinha eu estou vendo aqui o meu neurôniozinho, tá? Aqui o axônio do meu neurôniozinho vindo, ó, o axônio. E esse aqui é o finalzinho do axônio. Quando ele chega lá no finalzinho, ele vai abrir nessas terminações axonais, ó. E lá na terminação axonal tem essas dilatações, que são os botões sinápticos, tá? Isso aqui é uma sinapse que está acontecendo, ó, entre o corpo celular desse neurônio aqui e o axônio desse neurônio aqui que está para cá, não está aparecendo na imagem. Beleza, galera. Agora que eu já falei para vocês das 3 partes do neurônio, vamos ver ela bonitinha aqui só para fechar. Olha que fofura. Isso aqui é a histologia de um neurônio. Eu tenho aqui o meu corpo celular, meu pericário, meu núcleo. Aqui eu tenho os dendritos, ó, vários dendritozinhos. E aqui eu tenho o meu axônio. Aí aqui essa região é chamada de cone de implantação ou cone axonal, tá? Essa região aqui, ó, que forma um conezinho. Tá. Então, agora a gente vai para a classificação morfológica do neurônio, tá? De acordo com a forma que esse neurônio tem, ele vai ser classificado em neurônio multipolar, bipolar ou pseudonipolar. O que é um neurônio multipolar? O neurônio multipolar, ele vai ter um axônio, porque sempre é um axônio, tá? Não existe neurônio com 2 axônios, pelo amor de Deus. Então, o neurônio multipolar, ele tem um axônio e vários dendritos. E onde que vai estar presente esse neurônio multipolar? Ele vai estar presente no cérebro, no cerebelo e na medula espinhal, tá? O neurônio multipolar, ele é o tipo de classificação do neurônio motor, tá? Então, sempre que você estiver analisando um neurônio motor envolvido na motricidade, no movimento, ele sempre vai ser um neurônio multipolar. Memoriza isso, que é pegadinha de prova. Multipolar, motor. Neurônio motor é sempre multipolar. chocolate. Tá. O neurônio ele pode ser multipolar, que tá no cérebro, cerebelo ou medula espinhal, ou ele pode ser bipolar, tá? O neurônio bipolar, um axônio, um dendrito, tá? E onde que vai estar presente esse neurônio bipolar com um axônio e um dendrito? Ele vai estar presente nos gânglios dos nervos cranianos coclear e vestibular, na retina e na mucosa olfatória, tá? Então, memoriza essas 4 regiões em que você vai ter a presença desse neurônio bipolar. Gânglio coclear e vestibular, retina, mucosa olfatória. E aí eu tenho o neurônio pseudonipolar. O neurônio pseudonipolar também vai ser chamado de unipolar, e ele recebe esse nomezinho porque do corpo celular dele vai sair um único prolongamento, tá? Olha aqui, ó, só sai um bichinho. E esse prolongamento ele vai se dividir em 2 partes, formando aí um axônio, que vai para a medula espinhal e formando um dendrito que vai para a periferia do nosso organismo, captar os nossos estímulos sensoriais. Então, esse neurônio pseudonipolar, ele vai estar presente aonde? Ele vai estar presente nos gânglios sensoriais, ou seja, nos gânglios sensitivos, nas raízes dorsais dos nervos espinhais, beleza?
Então, aqui nessa figurinha, depois vocês dão uma pausa no vídeo e veem que bonitinho. Aqui eu tenho um neurônio bipolar, olha, 1, 2. Aqui eu tenho um neurônio pseudonipolar, que sai um único rabinho, ó. E aqui eu tenho os neurônios multipolares, com vários dendritos. Olha, tá vendo? Isso que a gente acabou de ver é a classificação morfológica do neurônio, ou seja, a classificação quanto à forma. Agora a gente vai ver a classificação funcional, tá? Então, de acordo com a função do neurônio, ele vai ser classificado em neurônio sensorial, interneurônio ou neurônio motor. O neurônio sensorial, também chamado de neurônio aferente, ele vai receber estímulo sensorial da periferia, seja ali um estímulo sensorial externo ao nosso corpo ou interno ao nosso corpo, e vai conduzir essa informação até o sistema nervoso central. Aonde? Até a medula espinhal, né? Vai chegar ali no corno posterior da medula espinhal, onde ficam os gânglios sensitivos, tá? E esses neurônios sensoriais, eles sempre vão ser neurônios pseudonipolares, tá? Então, o neurônio sensorial é pseudonipolar. Fechou, tá? Aí, o outro tipo de neurônios são os interneurônios, que são neurônios que estão no sistema nervoso central e eles vão conectar neurônios dentro do sistema nervoso central. Eles são como se fosse uma estação intermediária, tá? E esses interneurônios, eles podem ser bipolares ou multipolares. E, por fim, eu tenho os neurônios motores, também chamados de neurônios eferentes, tá? Esses neurônios motores ou eferentes, eles vão se originar no sistema nervoso central e vão conduzir impulsos para outros neurônios ou para órgãos efetores. O que são esses órgãos efetores? São glândulas exócrinas, endócrinas ou músculos, tá? Eu falo órgão efetor porque é uma estrutura que vai receber aquele estímulo do neurônio e vai efetuar uma ação, tá? Então, o músculo vai se contrair, a glândula exócrina ou endócrina vai secretar alguma coisa. Por isso que a gente fala que é órgão efetor. Mas esse neurônio motor também pode transmitir informação para outro neurônio motor. Então, ele pode se relacionar com o neurônio ou com o órgão efetor, tá? Então, olha aqui que fofura. Aqui nós temos o nosso amigo João Marcelo. Aqui na pele eu tenho um neurônio sensitivo que está levando informação sensorial da pele. Aqui eu tenho os dendritos, que estão na periferia. Aí, ó, ele é um único rabinho. Então, esse neurônio é um neurônio pseudonipolar, tá? Onde que está esse corpo celular? Como ele é um neurônio sensitivo, o corpo celular dele está no gânglio sensitivo do corno posterior da medula espinhal, tá? Esse corpinho do meu neurônio, ele tá dentro do gânglio. Eu vou explicar melhor essa questão de gânglio na aula sobre sistema nervoso periférico, tá? Então, lá vem ele, tem os dendritos, a informação é recebida aqui, o estímulo é captado pelo dendrito, é transformado em um potencial graduado. Se esse potencial graduado for despolarizante e intenso o suficiente para atingir a zona de gatilho no cone axonal, ele vai vir e ser transmitido, e aí ele vai ser transmitido, ó, ao longo do meu axônio até o sistema nervoso central, tá? Aí lá no sistema nervoso central, na medula, ele vai fazer transmissão para um neurônio associativo, que é aquele neurônio que também é chamado de interneurônio, lembrando que ele pode ser bipolar ou pseudonipolar. E aí, opa, me deu um bug aqui, ó. O neurônio associativo, ele pode ser bipolar ou multipolar, tá? Não confundam isso como eu confundi. Vamos pensar assim, o neurônio associativo que pode ser bipolar ou multipolar, ele pode ser porra louca bipolar, ou ele pode ser extremamente porra louca e pode ter 1000 personalidades diferentes, e ele é um neurônio multipolar. Então, o neurônio associativo, ou ele é bipolar, ou ele é multipolar, tá? Neurônio sensitivo, sempre pseudonipolar. Neurônio motor, sempre multipolar. Aí, lá do neurônio associativo, a informação for transferida ali para o meu neurônio motor, que vai levar a informação do sistema nervoso central para a periferia. Chegou, transmitiu essa informação através do meu axônio até o órgão efetor, que no caso aqui é um músculo, mas poderia ser uma glândula exócrina ou uma glândula endócrina, beleza? Ou poderia ser um outro neurônio, tá?
Agora que a gente já falou dos neurônios, da classificação morfológica e da classificação funcional dos neurônios, vamos falar das células da neuróglia, tá? Então, dependendo do lugar do sistema nervoso que eu estou analisando, né, eu tenho o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, eu tenho 4 tipos de células da neuróglia. Eu tenho as células ependimárias, eu tenho os oligodendrócitos, eu tenho os astrócitos e a micróglia. No sistema nervoso periférico, eu tenho as células satélites e as células de Schwann, tá? Então, sistema nervoso 4 tipos, sistema periférico 2 tipos, tá? Agora eu vou falar sobre cada uma delas com vocês com calma. Então, galera, esse é o astrócito. Onde que está o astrócito? Na neuróglia do sistema nervoso central. O astrócito, gente, é o dono da porra toda. Se você tiver que escolher perder uma célula da neuróglia, você escolhe manter o seu astrócito, porque ele é muito importante, ele faz um monte de coisa. A célula da neuróglia mais importante que tem é o astrócito, tá? Ele está presente aonde? No sistema nervoso central. É parte da neuróglia do sistema nervoso central. Uma dessas 4 aqui, ó. Aqui o astrócito. Então, o astrócito, a gente tem 2 tipos de astrócito, o astrócito protoplasmático e o fibroso. O nosso sistema nervoso central, ele é dividido histologicamente em regiões, tá? De substância branca e substância cinzenta, tá? Então, o que acontece? O astrócito protoplasmático, ele vai estar situado na região do sistema nervoso central de substância cinzenta. Vai ser um astrócito muito cabeludo, com muitos dendritos, e esses dendritos vão ser curtos e espessos, tá? O astrócito fibroso, ele vai estar presente na substância branca, ele vai ter menos dendrito, e esses dendritos eles vão ser longos. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os meus astrócitos. Essa gororoba aqui, super confusa, cheia de ramo, que você nem sabe o que é, com certeza isso é um astrócito protoplasmático. Ele tem tanto dendrito, que você vê essa gororoba aqui. Então, são muitos dendritos, curtos e espessos. E como eu estou vendo um astrócito protoplasmático, eu automaticamente sei que isso é uma foto da substância cinzenta. Porque astrócito protoplasmático eu tenho onde? Tenho na substância cinzenta. Aqui, nessa outra figurinha, eu estou vendo um astrócito fibroso, tá? Que está presente na substância branca. Ele tem poucos dendritos, ó. E eles são longos. Vão lá para a puta que o pariu o dendrito do astrócito fibroso. Quais as funções dos astrócitos, galera? Astrócito é muito importante. Tudo que existe para ser feito é feito pelo astrócito, basicamente, tá? Então, vamos lá. Primeira função do meu astrócito. Ele vai entrar na constituição da barreira hematocefálica. Então, o astrócito ele emite processos citoplasmáticos. Esses processos citoplasmáticos eles vão chegar e vão cobrir os capilares que estão presentes no tecido conjuntivo da meninge mais interna que a gente tem, que é chamada de pia mater. Então, essa pia mater é um tecido conjuntivo, lá ela tem muitos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos capilares, eles vão estar transportando substâncias do sangue. E o que vai acontecer? O astrócito ele vai emitir prolongamentos citoplasmáticos que vão cobrir esses capilares e vão formar entre esses astrócitos junções de eclosão. E aí, dessa forma, você vai ter a formação de uma barreira, através da interação desses processos citoplasmáticos dos astrócitos e dos capilares. Essa barreira é chamada de barreira hematocefálica e ela vai controlar o trânsito de substâncias entre os capilares da pia mater e o tecido nervoso. Beleza? Além de ter essa função de constituir a barreira hematocefálica, os astrócitos têm função de suporte estrutural, dão uma estrutura de apoio para o neurônio, e função de nutrição do neurônio. Então, o que o astrócito faz? Ele absorve glicose, transforma a glicose em lactato e fornece esse lactato ao neurônio. Então, ele dá papá para o neurônio. Olha que gracinha. Além disso, os astrócitos eles atuam fazendo isolamento do corpo celular do neurônio. Então, eles estão lá próximos do corpo celular do neurônio, fazem meio que um isolamento elétrico e impedem aí
a excitação de neurônios que estão próximos durante a sinapse, tá? Que mais? Além de isolar o corpo celular do neurônio, de dar suporte estrutural à nutrição do neurônio, de fazer a barreira hematocefálica, os estrócitos eles controlam a homeostasia do potássio extracelular, tá? Então, o tecido nervoso é um tecido que trabalha muito, tá? Imagina. E como ele trabalha muito, o metabolismo da célula neuronal é muito intenso, a célula neuronal caga muito potássio, tá? Ela caga potássio no meio extracelular. E aí, o que o astrócito faz? Ele recolhe esse excesso de potássio, mantendo a concentração de potássio no interstício ali do tecido nervoso, menor do que no interior da célula, tá? Isso é importante para o bom funcionamento da membrana plasmática, tá? Eu sempre vou ter que ter uma concentração de potássio maior dentro da célula do que fora, tá? Como eu tenho um metabolismo muito intenso, a célula vai cagando potássio e vai aumentando o nível de potássio no meio extracelular. Só que não pode aumentar. Então, o que o astrócito faz? Ele vai lá e recolhe esse excesso de potássio no meio extracelular para que o meio extracelular fique com pouco potássio, tá? E além disso, o astrócito tem função quando você tem algum evento traumático inflamatório no sistema nervoso central. Então, quando você tem algum evento de trauma, de inflamação no sistema nervoso central, esses astrócitos eles vão se multiplicar por mitose e vão cobrir ali a área lesionada como se fosse um tecido cicatricial, tá? Além de se multiplicar e formar uma cicatriz de astrócito, os astrócitos eles adquirem, durante esse momento de trauma, de inflamação, eles adquirem uma função fagocítica e eles fagocitam os botões sinápticos em degeneração. E além disso, eles ainda secretam fatores tróficos que influenciam a diferenciação de mais astrócitos e a morfogênese dos neurônios vizinhos, tá? Então, recapitulando: barreira hematocefálica, suporte estrutural à nutrição do neurônio, isolamento do corpo do neurônio, homeostasia do potássio extracelular, resposta a evento traumático inflamatório no sistema nervoso central. Então, vamos para a próxima célula da micróglia do sistema nervoso central. São 4, lembra? Vamos para a próxima célula da neuróglia do sistema nervoso central. As células da neuróglia do sistema nervoso central, a gente viu o astrócito, que é o que a gente acabou de ver, tem a micróglia, tem o oligodendrócito e as células ependimárias. Vamos ver agora a micróglia. Então, a micróglia é a menor célula do sistema nervoso central, tá? É a menor célula da neuróglia. Ela é uma célula fagocítica e ela tem essa função de fagocitose. Ela vai fagocitar o quê? Célula morta, dendrito, micro-organismo invasor. Além de fazer fagocitose, ela vai ser uma célula apresentadora de antígenos, ou seja, ela capta processo antígeno e apresenta o antígeno para uma célula do sistema imune. E ela também é uma célula secretora de citocinas inflamatórias. E essa célula micróglia, ela é uma célula que ela deriva do monócito, tá? Então, quando você tem uma inflamação ali no sistema nervoso central, você vai ter um aumento do aporte de monócitos chegando pelos capilares sanguíneos lá da pia mater. E aí, você vai ter diferenciação desses monócitos em células da micróglia, tá? Então, a célula da micróglia é um bebezinho, ela é minúscula, ela é bem achatadinha, núcleo achatadinho. Olha aqui que fofura as minhas células da micróglia. Bem pequititinhas. Olha, lindo, né? Aqui, ó. Então, vi essa célula aqui. Olhei para isso. Que parte que eu tô vendo, galera? Eu tô vendo sistema nervoso central, porque a micróglia faz parte das células da neuróglia do sistema nervoso central. Então, só pode ser sistema nervoso central. Beleza? Tá. O que mais que a gente tem nas células da neuróglia do sistema nervoso central? Eu tenho as células ependimárias. O que são as células ependimárias? Elas são células cuboidais ou prismáticas que vão revestir internamente as superfícies do ventrículo cerebral, né? Aí os ventrículos cerebrais terceiros ventrículos e os quartos ventrículos, tá? Além disso, ela vai revestir internamente o arqueduto cerebral e vai revestir o canal central da medula espinhal, tá? Então, os ventrículos cerebrais, terceiro e quarto ventrículo, arqueduto cerebral, canal central da medula espinhal. E é isso. Então, ó,
Quando a gente está falando de nível de ventrículo, ou seja, quando a gente está falando do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo, tá? Essas células ependimárias que revestem esses ventrículos, elas são células ependimárias modificadas e elas formam o que a gente chama de plexo coroide, que tem a função de produzir o líquido cerebroespinhal. Então, aqui nessa fotinha, eu tenho para vocês as células ependimárias. Essas células ependimárias aqui, elas são células, né, cuboidais, elas têm cílios, são células ependimárias modificadas. Eu entendo que aqui, ó, elas estão revestindo o canal central da medula espinhal, ó. Aqui também, ó, olha lá, as células ependimárias revestindo o canal central da medula espinhal. Aqui o canal central da medula espinhal cheio de líquor. Aqui eu tenho substância cinzenta, porque no interiorzinho lá da medula espinhal vai ser substância cinzenta. E é isso. Então, plexo coroide, galera. O que é o plexo coroide e qual a relação dele com essas células ependimárias? O plexo coroide, ele vai ser uma estrutura, tá? Formada por pregas de tecido conjuntivo da pia mater que são revestidas por células ependimárias modificadas. Essas células ependimárias modificadas que revestem pregas do tecido conjuntivo frouxo da pia mater, elas são especializadas na produção do líquido cerebroespinhal, tá? E essas pregas de tecido conjuntivo revestidas por essas células ependimárias são os plexos coroides. Onde que eu vou ter o plexo coroide? Eu vou ter no terceiro ventrículo, olha aqui em rosinha o plexo coroide no terceiro ventrículo. E eu vou ter no quarto ventrículo, olha aqui em rosinha no quarto ventrículo o plexo coroide. Tá? E essas células ependimárias modificadas, elas vão fazer a filtração do material que está passando pelos capilares ali da nossa querida pia mater. Então, ele vai filtrar e vai gerar um líquido, que é o líquido cerebroespinhal, com determinada concentração de água, ele é super rico em água, íons, vitaminas e alguns nutrientes, tá? Então, essas células ependimárias, elas vão filtrar o sangue dos capilares, formando ali o líquido cerebroespinhal. Esse líquido cerebroespinhal, ele vai ser formado nos plexos, ó, plexo do terceiro ventrículo, plexo do quarto ventrículo, ele vai circular por todo o espaço subaracnoide, tá? Olha aqui as setinhas, ó, de circulação. Ele circula pelo espaço subaracnoide, ele circula pelo arqueduto cerebral e ele circula pelo canal central da medula espinhal, tá? Olha aqui o canal central da medula espinhal. E aí, o que acontece? Ele circula por essas regiões e ele é reabsorvido pelas vilosidades aracnoides, que são pregas que saem da meninge aracnoide e vão entrar ali na meninge mais externa, que é a dura mater. E lá na dura mater você vai ter os seios venosos. Então, essas células das vilosidades aracnoides, elas vão reabsorver esse líquido cerebroespinhal e aí ele vai ser drenado pelos seios venosos e aí ele vai ser, né, drenado de volta para o sangue. Beleza, gente. Já falamos agora das células ependimárias. E agora a gente vai falar do oligodendrócito. O oligodendrócito é a célula responsável pela formação de bainha mielina no sistema nervoso central. Então, bainha mielina, sistema nervoso central, opa, oligodendrócito, beleza? Então, o que acontece? Um único dendrócito ele vai emitir diversos prolongamentos, tá? E o prolongamento do oligodendrócito, ó, esse aqui é o meu axônio. Esse é o prolongamento do oligodendrócito. Os prolongamentos dos oligodendrócitos, eles vão envolver segmentos de axônios, formando a bainha de mielina nesse segmento axonal, tá? E essa célula oligodendrócita, ela vai ter vários prolongamentos que podem envolver vários segmentos neuronais em vários segmentos axonais em neurônios diferentes, tá? Então, aqui nessa figurinha, eu tenho esse neurônio aqui, e eu tenho o oligodendrócito, ele está soltando esse prolongamento citoplasmático, que está fazendo bainha de mielina nesse segmento do axônio, está soltando esse outro prolongamento, que está fazendo bainha de mielina nesse outro segmento. Aí aqui ele também está pegando outro neurônio, axônio de outro neurônio, ó, e também formando bainha de mielina nesse outro
nesse axônio desse outro neurônio, tá? Então, um único oligodendrócito pode participar da mielinização de vários neurônios diferentes. E além de fazer essa questão da produção da bainha de mielina no sistema nervoso central, o oligodendrócito também ajuda a controlar o pH extracelular através da enzima anidrase carbônica, tá? Que é a enzima produtora ali de bicarbonato. Agora, a gente vai entrar nas células da neuróglia do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, eu tenho dois tipos de células da neuróglia, células satélites e células de Schwann, tá? As células satélites, elas são células miudinhas, que elas vão envolver o pericárdio dos neurônios dos gânglios. Então, ó, aqui eu tenho o corpo celular do neurônio, isso aqui é um corte histológico de um gânglio, e essas célulazinhas, ó, roxinhas, miudinhas, que estão ao redor do pericárdio, elas são células satélites. E ela tem essa função de envolver o pericárdio do neurônio dos gânglios, mantendo um microambiente controlado em torno do corpo celular do neurônio, adequado para as trocas metabólicas, permitindo ali também certo isolamento elétrico, né, desse corpo celular do neurônio. E onde que ela vai estar presente? Nos gânglios sensitivos e nos gânglios do sistema nervoso autônomo, tá? Então, aqui, ó, que bonitinho. Aqui eu tenho meu neurôniozinho, fofinho, núcleo do meu neurôniozinho, e essas coisinhas mais escurinhas, fininhas, ó, bem pertinho do meu corpo celular do neurônio, ó, aqui também, ó, tá vendo? Isso aqui é célula satélite. Olha a célula satélite. Tá vendo? E agora, a última célula da neuróglia, que é a segunda célula da neuróglia presente no sistema nervoso periférico, que é a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela pode estar associada a fibras mielínicas, ou seja, as que têm bainha de mielina, e fibras amielínicas, que não têm bainha de mielina. Vamos ver como que é isso? Então, ó, a célula de Schwann vai ser responsável pela produção da bainha de mielina nos axônios mielínicos, nos axônios mielinizados do sistema nervoso periférico. Como que vai acontecer isso? Lembra que o oligodendrócito, que é a célula da neuróglia do sistema nervoso central, emite um prolongamento que vai envolver ali o meu axônio? No caso da célula de Schwann, ela não vai emitir um prolongamento, ela vai envolver o axônio com seu próprio corpo. Então, ela vem com o corpinho dela, ela envolve o axônio, e aí ela dá mais de 50 voltas em torno desse axônio, formando uma bainha de mielina. E aí, você vai ter ainda prolongamentos dessas células de Schwann, desse citoplasma dessas células de Schwann, que vão cobrir parcialmente os nós de Javier, formando o que a gente chama de alças paranodais, tá? Aí, nas fibras amielínicas, o que que acontece? Essas fibras amielinas que não têm bainha de mielina. Nessas fibras, a minha célula de Schwann, ela vai envolver ali pequenos axônios, né, com diâmetro miudinho, que vão se invaginar no citoplasma dessa célula de Schwann. Então, uma única célula de Schwann, ela pode envolver vários axônios desmielinizados, amielínicos, tá? Então, aqui é o exemplo da célula de Schwann, se relacionando ali com fibras axonais amielínicas, e aqui é uma fibra axonal mielinizada, isso aqui é a bainha de mielina, formada ali por uma célula de Schwann, que envolveu o axônio com o prolongamento envolveu o axônio com o corpo celular dela e deu mais de 50 voltas, formando essa bainha de mielina aqui, beleza? Além disso, além de formar células, formar a bainha de mielina das células mielínicas, além de dar suporte para as fibras axonais desmielinizadas, além dessas duas funções, as células de Schwann ela também participa da regeneração do axônio no sistema nervoso periférico. Então, quando eu tenho uma injúria, uma inflamação no sistema nervoso periférico, quem vai atuar é a célula de Schwann, tá? Essa célula de Schwann ela vai prover substrato para a síntese das proteínas que
forem necessárias aí para a regeneração axonal, elas vão criar um papel fagocítico, elas vão fagocitar pedaços ali, lixo do meu axônio em degeneração, e elas vão produzir citocinas, elas vão secretar citocinas e fatores tróficos que vão estimular a regeneração axonal, tá? Então, provimento de substrato, fagocitose, secreção de citocinas e fatores tróficos estimulantes da regeneração axonal, beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de mielinização, que é o processo de formação da bainha de mielina, tá? Quais são as células mielinizantes? Eu tenho no sistema nervoso central o oligodendrócito, que é a célula da neuróglia mielinizante no sistema nervoso central, e eu tenho no sistema nervoso periférico a célula de Schwann, que é a célula mielinizante no sistema nervoso periférico, tá? No caso da célula de Schwann, a célula de Schwann ela vai envolver o axônio com seu corpo todo. No caso do oligodendrócito, o oligodendrócito emite um prolongamento que vai envolver o axônio do neurônio. De qualquer forma, tá? Essa célula mielinizante, seja ela uma célula de Schwann ou um oligodendrócito, ela vai envolver o axônio. E aí, quando ela envolve o axônio, você vai ter o encontro de duas regiões da membrana plasmática, e esse encontro de duas regiões da membrana plasmática é chamado de mesaxônio, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um oligodendrócito. Aliás, perdão. Aqui eu tenho uma célula de Schwann envolvendo o axônio com seu lindo corpinho, tá? Quando as duas partes da membrana plasmática se encontram, eu tenho essa formação desse mesaxônio, tá? Aí o que acontece? O mesaxônio ele vai se enrolar várias vezes em torno do axônio, formando aí um mesaxônio interno que está em contato com o axônio e um mesaxônio externo que está em contato com o exterior, tá? Com o interstício. No caso da célula de Schwann, especificamente, tá? O citoplasma e o núcleo da célula de Schwann vão ser empurrados para a periferia na medida que o mesaxônio dá voltas em torno do axônio. Essa estrutura, né, que é o núcleo e o citoplasma na periferia da célula de Schwann, é chamada de neurilema, tá? E essa camada em espiral lipoproteica formada por mesaxônios justapostos é chamada de mielina. Então, o que é a camada de mielina? Essa camada lipoproteica formada por mesaxônios justapostos. O que é o neurilema, que acontece só no caso de mielinização por célula de Schwann? É justamente esse núcleo aqui, ó, esse núcleo celular e esse citoplasma celular empurrado para a periferia, tá? E para que serve, gente, a bainha de mielina? A bainha de mielina, como ela é formada ali pela própria membrana plasmática da célula, a membrana plasmática da célula é uma estrutura lipoproteica riquíssima em lipídios, e o lipídio ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isolamento elétrico do neurônio, tá? Ele vai diminuir a capacitância do meu neurônio, vai fazer um isolamento elétrico, tá? Em virtude desse isolamento elétrico, o potencial de membrana só vai ocorrer nas regiões que não tem bainha de mielina. Essas regiões que não tem bainha de mielina, na fibra axonal mielinizada, são chamadas de nodos de Javier. Então, o que é um nodo de Javier? Nodo de Javier é isso aqui, ó, essa região que não tem bainha de mielina no neurônio mielinizado. Ó. Aqui é a bainha de mielina, nodo de Javier, bainha de mielina e por aí vai, tá? Então, com o isolamento elétrico através da bainha de mielina, você vai ter um tipo de condução do impulso nervoso chamado de condução saltatória. O que é a condução saltatória? É quando você vai ter a formação de potencial de membrana apenas nas regiões dos nodos de Javier, tá? E como o impulso nervoso ele vai saltar de um nodo de Javier para o outro, isso vai ser chamado de condução saltatória, tá? É uma forma de condução mais rápida, mais veloz e com menor gasto energético. Tudo bem? Só para fechar para vocês, diferença entre as duas células mielinizantes do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central.
Sistema nervoso periférico tem a célula de Schwann. Ela vai envolver o axônio com o quê? Com o corpo todo dela, tá? Uma célula de Schwann, ela vai envolver num axônio um único segmento daquele axônio, tá? E na célula de Schwann, os nodos de Javier eles são parcialmente cobertos por projeções do citoplasma das células de Schwann adjacentes, que é o que a gente chama de alças paranodais, beleza? Aí eu tenho no sistema nervoso central o oligodendrócito. O oligodendrócito, um único oligodendrócito pode mielinizar vários axônios de neurônios diferentes e ainda vários segmentos, tá? E, nesse caso, os nós de Javier estão desnudos. Eu não tenho informação das alças paranodais, beleza? É isso, gente. Espero que tenham gostado. E em breve temos mais aulas.